Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos à lição de número 11, Publicar é Preciso. A matéria Identidade Teológica tem alguns capítulos assim que são bem especiais. Eu gosto bastante da parte do nosso livro que trata sobre o edifício teológico. Aquele texto desses capítulos tem para mim um valor pessoal muito grande. Outro capítulo de que gosto muito é esse, Publicar é Preciso. E este é um capítulo dedicado não apenas a explicar a natureza do texto teológico, mas também ao incentivo daqueles que, estudando a matéria, sintam algum despertamento para escrever, para colocar no papel aquilo que tem sido o resultado de seus estudos bíblicos, de seus estudos teológicos. Bem, nós vamos começar então essa disciplina, ou o conteúdo dessa aula, falando sobre a necessidade de publicar. Depois vamos falar sobre o gênero literário da pesquisa teológica. Também falaremos a respeito da matéria-prima da produção teológica, o que é uma produção teológica de qualidade. Mas começando então sobre a necessidade de publicar. Eu sei que os irmãos devem ter observado, porque são ávidos leitores, que nós estamos passando por um momento bastante interessante, único, na história da publicação teológica no nosso Brasil. E por que esse momento é diferente de outros? Porque estão florescendo as mais diversas editoras no mercado editorial brasileiro em teologia. Nós tivemos aí nos últimos anos a ascensão de diversos selos editoriais. Isso é muito bom, é muito proveitoso. Eu penso que todo esse florescer de novas editoras só traz enriquecimento. É claro que nem tudo o que está sendo publicado por estas editoras é de proveito. As editoras às vezes publicam algum material que não seja tão bom. Acontece. Seria melhor se não, mas às vezes acontece. Mas, de um modo geral, é um momento muito proveitoso, e não apenas pelo surgimento de novas editoras, mas também pelo aparecimento dos autores independentes. Que são os autores independentes? São aqueles que ficaram cansados de esperar pela atenção de uma editora, não estão dispostos a se sujeitar ao calendário editorial de um selo, e aí publicam seus livros por conta própria. Isso também é maravilhoso, é muito bom. A importância disso tudo é que não se pare a pesquisa, que não se interrompam os estudos bíblicos e que as pessoas se dediquem a escrever. Porém, eu chamo a sua atenção para um versículo que na lição é citado e que diz: não há limite para produzir livros. Mas esse versículo quer dizer unicamente que os assuntos a respeito dos quais se pode escrever um livro são praticamente inesgotáveis, não há limite para escrever livros. Não quer dizer, porém, que tudo aquilo que se escreve é coisa boa. Portanto, vamos verificar que, para atender à demanda justa e necessária pela incessante publicação de livros, é necessário que nós façamos um investimento bastante grande, e esse investimento não é institucional, é pessoal, para a escrita. Logo, você precisa olhar para o seu relacionamento com o mundo das letras. Como é que eu posso vir a me tornar um bom escritor? Alguém que, ao escrever os estudos bíblicos, dá forma literária às mensagens, fazer ganhar o papel o resultado das suas meditações em Cristo Jesus, fará isso com qualidade. Ora, a primeira regra, a mais fundamental e elementar de todas, é esta: quem é um bom leitor pode vir a ser um bom escritor. Então é importante que você se dedique à leitura dos bons livros. E o que são os bons livros? Ora, irmãos, são aqueles cujos autores não apenas se dedicam à pesquisa, mas também gastam o seu tempo com a forma literária, com o bom texto. Infelizmente hoje, talvez pela facilidade tecnológica da escrita, qualquer um acha que pode escrever. Não é assim.
Qualquer um pode escrever qualquer coisa. Agora, para escrever boa coisa, é preciso que haja dedicação. Então, o primeiro passo é que você seja um bom leitor. Mas leia mesmo, e leia bons textos, obviamente. Não é apenas ler boas informações, mas ler a boa informação em boa forma. Comece pela leitura dos textos bíblicos e dos melhores textos bíblicos. Você deve fazer a leitura da Bíblia na versão revista e atualizada, na versão corrigida, fiel de Almeida, que são bons textos bíblicos. Você deve ler livros escritos por autores que tinham cuidado, trato com a sagrada letra, com a Bíblia Sagrada, mas também com a letra, com a forma impressa dos seus estudos. Por exemplo, ler livros do pastor Emílio Conde. O pastor Emílio Conde carrega a alcunha em sua biografia de o apóstolo da imprensa pentecostal brasileira. Ele foi por mais de 30 anos o responsável pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Procure pelos livros dele, que estão todos esgotados. Infelizmente você não os encontra mais sendo vendidos com edições novas, mas encontra os livros usados nos comércios de livros usados, inclusive pela internet. Leia os textos do pastor Emílio Conde. São textos maravilhosos, são textos bem escritos, bem pensados. Livros do pastor Antônio Gilberto da Silva, que não apenas enriquecem-nos biblicamente, teologicamente, mas também é um texto claro, direto, sem rodeios, didático. É um bom texto, é um texto especial para você ler e você aprender. Livros do pastor Claudio Honor de Andrade, que é nosso consultor teológico aqui na ETAD. É um homem que dedicou a sua vida não apenas ao estudo, mas à escrita, e procura escrever de forma cada vez mais acertada, correta, trabalha o texto, como ele mesmo gosta de dizer, é um cultor do bom texto. É esse tipo de texto que você precisa ler. Claro, existem também os clássicos da literatura brasileira, textos, por exemplo, de Machado de Assis ou José de Alencar, mas de repente, se você não tem muita paciência com literatura de um modo geral, que é quase um pecado dizer, é quase um crime, você poderia então dedicar-se à leitura de textos de Rui Barbosa. Sim, o Águia de Aia, são textos riquíssimos, belíssimos. Aí já não é essa literatura convencional, são outros tipos de texto, inclusive os seus discursos, na época ainda da República, da Primeira República, mas você poderia ler os textos dele e aprender a escrever com ele, porque quem lê bons textos, escreve bons textos. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que você não tenha pressa de publicar o seu livro. Meu irmão, não tenha pressa. Veja, eu vou lhe contar uma experiência pessoal. Esse livro que você tem em mãos e está usando para estudar essa disciplina foi resultado de anos de pesquisa. E depois, durante o processo de escrita, foram 2 anos para escrever esse livro, fora o tempo de pesquisa. Mas não vá você pensar que 2 anos aí é sinal de que eu pratiquei todas as melhores formas literárias. Não, porque algumas obras não levam 2 anos para ser escritas, levam 12, levam 20. A questão toda é que você não pode ter pressa. Eu vejo que alguns escritores parece que ligam um motorzinho nas pontas dos seus dedos e começam a digitar ferozmente e entregam um livro a cada 90 dias, a não ser que nós estejamos diante de uma mistura improvável de Rui Barbosa, Machado de Assis, Cícero e outros grandes literatos de toda a história da literatura mundial. Esses livros não devem ser bons. Um livro a cada 90 dias, misericórdia, não vai funcionar isso. Você precisa investir tempo na pesquisa bibliográfica, depois na organização, na tabulação daquelas informações recebidas, e daí dar uma forma literária ao que você vai escrever. Leva tempo. É muito necessário que você submeta o seu texto às mais rigorosas leituras e revisões.
Outro dia eu estava conversando com alguém que a pessoa queria publicar um livro e a pessoa me disse, olha, meu livro está pronto, não precisa nem submeter à leitura de um revisor. Ah, meu irmão, eu não acredito num material desse, porque eu, que não sou, veja bem, eu não sou um incauto, um desconhecedor do mundo editorial, mas também não vou me arvorar como um virtuoso literário. Mas conhecendo o mundo editorial como conheço, tendo já publicado algumas obras, eu jamais me negaria a submeter o meu texto à leitura, apreciação e até à correção de um bom revisor, de um bom copydesk, porque todos os autores estão sujeitos a cochilos. E eu estou falando de bons revisores, bons copydesks, eu não estou falando de professor de português, não. Porque, lamentavelmente, é uma lástima, mas o sistema educacional brasileiro é capaz de entregar um bacharel em letras, um especialista em semiótica, que é incapaz de redigir um texto, de escrever um parágrafo. Que uma coisa é você saber fazer a análise sintática de uma frase, outra é saber escrever. São coisas completamente diferentes umas das outras. Então, não é um professor de português. Estamos falando de um copydesk, um artista das letras, um artesão da palavra. É disso que estamos falando. Muito cuidado. Senão você vai começar já errando, publicando o seu livro, imaginando-se autossuficiente. É muito custoso escrever um material. Eu não estou dizendo que por isso seja impossível e você deva desistir. Eu estou querendo que você esteja incentivado sim, motivado sim, mas que você abrace essa tarefa como um ministério. Você não tem a obrigação de entregar um livro a cada 90 dias. Nós vamos sobreviver sem seu livro. Espere, escreva, pense, reflita. Uma vez que você pensar, esse texto está pronto, guarde por uns 90 dias, depois retorne a ele para você ver. Leia um texto seu, leia hoje um texto seu que você escreveu há 1 ano ou 2 anos atrás e me diga se você faria o texto de 2 anos atrás da mesma forma hoje. Você percebe o amadurecimento? Quanto mais pudermos burilar um texto, tanto melhor. Isso é muito importante. Então, quando formos fazer uma pesquisa teológica e dela quisermos derivar um texto para publicação, devemos ver qual que é a forma para fazer isso. Nós sempre devemos partir do princípio que alguém talvez já tenha pensado e escrito a respeito do assunto que nós temos em mente. Eu não estou dizendo que você jamais dará conta de um estudo, um assunto inédito. Não, eu sei que a sua abordagem pode ser única, mas tudo aquilo que você disser no seu livro jamais foi ponderado sobre pessoa alguma em livro qualquer? Aí eu já acho difícil. Então procure saber o que outros escritores já falaram a respeito do assunto que você vai escrever. Mesmo que eles tenham ido só até um determinado ponto e você já esteja bem adiante na abordagem pretendida, é bom saber o que os outros já escreveram. Leia. Importante pesquisar. Nenhum de nós pode viver de maneira autônoma sem ter qualquer contato com aquilo que está escrito e produzido ao nosso redor. Impossível, não dá para ser assim. Mas especialmente no que se refere à produção teológica, a matéria-prima para a produção teológica é a palavra de Deus. Então você precisa saber o que a Bíblia diz a respeito do assunto que você vai pesquisar e vai escrever, porque não existe teologia longe da Bíblia. E aqui eu quero alertar você, como leitor, como pesquisador e como escritor. Não perca o seu tempo procurando fazer teologia nos lugares em que a Bíblia é silenciosa. Se a Bíblia não fala nada, então é porque não há o que ser dito sobre aquele assunto teológico. Atenção, eu tenho buscado alguns textos aí, encontrado alguns tipos de abordagens pretensamente teológicas e que são absolutamente antibíblicas, não apenas porque discordam da palavra de Deus, mas porque vão naquilo em que a Bíblia às vezes é silenciosa e aí começam a especular, querendo tecer como se fossem complementos à revelação de Deus ao homem na forma da palavra dele. Então, muito cuidado. A matéria-prima do estudo bíblico é a Bíblia, a matéria bíblica do livro teológico é a Bíblia.
A matéria bíblica da pregação, do estudo, é a palavra de Deus. Leia a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu já citei outras 2 vezes e vou citar de novo. Quem sabe agora você se anime e compra o livro Teologia Bíblica da Oração. Compre esse livro, leia esse livro para você ver como é que se faz uma boa obra bíblica teológica. Leia também livros do pastor Stanley Horton, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, da CPAD. E são exemplos bem acabados de teologia bíblica, para você verificar como a palavra de Deus é a matéria-prima para o estudo teológico. Fora da Bíblia não tem teologia, tem especulação, tem metafísica, tem filosofia, não tem teologia. Muito cuidado, atenção. E quando estamos falando de uma teologia bíblica, de uma literatura teológica bíblica de qualidade, o que queremos dizer com isso é uma que esteja absolutamente dentro do contexto da palavra de Deus. Não importa se o escritor é um professor, emérito, doutor, mestre, sei lá eu do que. Me importa que ele seja fiel à palavra de Deus. Você não deve preocupar-se com o fato, pensando como eu já vi algumas pessoas dizer, mas vou usar a Bíblia como ponto de partida, que novidade vai ter no meu texto? Meu irmão, a Bíblia não envelhece. A palavra do Senhor é fresca. A palavra do Senhor é atual, é atuante, é viva, é poderosa, é eficaz. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Só ela é apta para discernir a verdadeira intenção dos corações. Você está mesmo preocupado que a Bíblia seja fonte insuficiente para a produção teológica? É um absurdo uma coisa dessa, uma loucura, uma heresia. Então parta sempre da Bíblia Sagrada. E você pode dar forma literária a um sermão? Pode. Dar forma literária a um estudo bíblico? Claro, não tem problema. Você pode fazer daí o seu livro. E não precisa ser um livro grosso de 300 páginas, 250 páginas. Pode ser um livretinho de 70, 80 páginas. Na verdade, as pessoas talvez se animem mais em ler obras menores do que ler grandes obras. O que você não pode é fazer uma obra preguiçosa. Porque há livros pequenos e há livros preguiçosos. Qual é o seu? O livro pequeno, irmão, é importante se for relevante. Agora, se for um livro preguiçoso, tem livros preguiçosos de 200, 300 páginas. O que é um livro preguiçoso? Esse livro preguiçoso não tem a ver com a quantidade de páginas, tem a ver com aquilo que se produz. Veja só, o seu livro tem um texto escrito por você ou ele é o resultado de recorte e colagem de outros textos? Às vezes a gente pega alguns livros aí em que 70%, 75% do texto não são do autor. São recorte e colagem dos textos de outros autores. E ainda que você seja intelectualmente honesto, indicando esse texto é de fulano, conforme diz fulano, e aí você vai identificando as citações, você tem um livro preguiçoso. Porque se eu quisesse conhecer o pensamento dos outros autores sobre o assunto, eu iria até eles. Se eu quero conhecer o que você pensa sobre o seu texto, é porque eu espero abrir um livro seu e no seu livro encontrar aquilo que você pensa. Não é que você não fará citações, fará. Aqui no meu livro mesmo você deve ter encontrado citações em vários momentos, mas eu preciso ter na página impressa o que é o resultado das minhas conclusões. Para aquilo que pensam os outros autores, os leitores irão até eles. Se for para ler um álbum de recorte e colagem, eu não vou comprar o seu livro. É um texto preguiçoso. É um texto que não me dará acesso ao que você pensa sobre o assunto. Você pode ter feito um bom trabalho de pesquisa. Parabéns, obrigado até. Mas como literatura, não serve. E é aí que você vai descobrir a diferença entre um escritor e um autor. O que é um escritor? O escritor é aquele que meramente escreve.
conforme disse fulano, conforme ciclano citou na sua obra, de acordo com o livro tal, e aí enche o livro com aquelas referências e aquelas citações conforme as normas técnicas da ABNT. Mas e aí? E o que você pensa do assunto? Fala você, coloca para fora. Seja uma autoridade. Seja um autor, uma autoridade no assunto. Pense, reflita, faça as conexões sobre todo o material que você pesquisou e traga à baila, traga à luz aquilo que é o resultado do que você pesquisou. Não quero ver o que você pesquisou, quero saber o que é que você aprendeu e está disposto a me explicar. Você pode perceber essa diferença? Que é uma diferença. É algo que não pode ser evitado. É sério. Você precisa tornar-se uma autoridade no assunto. Um livro preguiçoso é aquele livro em que o texto não é trabalhado. Então, o escritor preguiçoso não está preocupado em dar boa forma ao seu livro. Ele está preocupado em acabar logo. Ele é apressadinho, ele precisa publicar, ele precisa mostrar para todo mundo que ele tem um livro. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu irmão, no Brasil, ninguém fica rico escrevendo. Então, para com a correria. Para. Sabe quanto é que se paga de direitos autorais para um autor por um livro que ele escreveu? 6% sobre o valor da venda. 6%, irmãos. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Aí você vai, faz um livro, publica, o livro é vendido por R$38. Você vai ganhar R$2,28. O restante é da editora, para pagar o distribuidor, para pagar o livreiro, para pagar o artista, o papel, a gráfica, o diagramador, o capista, o revisor, o copydesk. Aí você pensa, vou fazer um livro sozinho, uma produção independente. Olha, irmão, eu já fiz algumas produções independentes. Dá trabalho. Dá trabalho. E eu vou até dizer aos irmãos, e não digo assim por vaidade, não. Digo para você entender. Deus me deu algumas experiências profissionais ao longo da minha vida, então eu já produzi alguns livros meus, literalmente, de capa a capa. Eu fiz a capa, eu fiz a arte da capa, o texto da capa, eu diagramei o livro, desenvolvi o seu aspecto gráfico, eu criei a identidade visual da obra, além, claro, de escrever o texto. Depois enviei-o a uma gráfica. A única coisa que eu não fiz foi operar a impressora, porque não precisava, mas paguei para alguém fazer. É um trabalho descomunal. Então é por isso que as editoras retêm 94% do dinheiro da venda e passam 6% para o autor. Logo, você não ficará rico com o seu livro. Então não precisa ter pressa. Trabalhe melhor o seu texto, porque na hora que alguém abrir o seu livro, se ele estiver mal escrito, se ele tiver erros de português, se ele tiver erros conceituais, vai pegar mal para você. Vai pegar mal para você. Seja atento. Observe com muita atenção isso que eu estou dizendo. Não seja apressado para escrever. Produza com amor, com carinho. Dá trabalho, irmãos. É difícil. É algo que exige muito tempo, muita disciplina, muita dedicação. Não é assim, não, essa correria, essa sangria desatada. Então, cuidado. O texto preguiçoso é esse texto apressado, que a pessoa quer logo se livrar do livro. Não. Quer publicar para ficar rico. Não vai ficar. Não vai ficar. Ponto. Não, que isso, pastor? Está amaldiçoando? Não, irmão, estou sendo sincero com você. Não vai ficar rico. A gente publica um livro pelo prazer de partilhar o pensamento, pelo prazer de instruir outras pessoas. Alguns podem até mais além e dizer, não, publico pela vaidade mesmo de dizer que publiquei. Não me importa pelo que é. Rico você não vai ficar. Então você precisa ter calma, não seja apressadinho não, na hora de publicar o seu livro. Entendido, meu irmão?
Seja firme aí para você poder produzir um bom material. Texto preguiçoso é esse texto cheio de erros, de falhas. Você percebe que a pessoa escreveu o livro numa sentada só, como se fosse possível fazer um download do livro para direto para o seu computador. Não, você vai escrever com atenção, com carinho, revisando o texto, lendo de novo. Depois vai submeter à leitura de outras pessoas. Pegue as obras de referência. Esses livros grandões que a gente encontra nas livrarias, compra, e muita gente compra e nunca lê. Faz o seguinte, você deve ter um monte desses na sua biblioteca que você comprou e nunca leu. Vai lá, pega um desses grandões, abre nas páginas introdutórias de apresentação e faça uma coisa com esse livro que você nunca fez. Leia. Aí você vai ler a página de apresentação do livro, ou as páginas de apresentação, e você verá que aquele autor sempre tem agradecimentos ao fulano, ao outro fulano, e a mais um outro e a um outro. Por quê? Porque foram pessoas que leram aquele conteúdo, leram para opinar, leram para criticar, leram para fazer perguntas, leram para corrigir. Nós não somos autossuficientes, ponto. Esse é o processo editorial. Dá muito trabalho. Então você não pode entregar um livro preguiçoso, tem que entregar um livro bem feito. E se você for se dedicar à produção independente, você tem todo o meu incentivo. Eu já fiz livros de produção independente, como contei. Mas, meu irmão, por favor, não seja pão duro, não seja sovina. Você quer fazer o livro por produção independente, por quê? Porque você quer que o processo editorial seja mais rápido? Amém. Amém, eu não discordo. Às vezes o calendário editorial de um selo, de uma editora, não está do seu agrado. Você está com o livro pronto, quer que ele seja publicado esse ano, mas a editora só tem espaço ano que vem. Amém. Amém. Agora, põe a mão no bolso. Põe a mão no bolso e gaste, invista. Não é só o seu texto. Está pronto? A hora que você disser assim, está pronto, você vai submetê-lo a um revisor. Vou repetir, não é um professor de português, é um revisor. São profissões diferentes. Submeta a um revisor, um bom revisor. E um bom revisor custa caro. Vai gastar aí alguma coisa em torno de 5, 6, 7 reais, dependendo do tipo da obra, por lauda com um revisor. Coloque nas mãos de um bom diagramador, para a gente não pegar o seu livro com letra pequena ou letra muito grande para encher espaço, porque tem gente que faz isso, né? Tem pouco conteúdo, mete um letrão para o livro ficar um pouco mais grosso. Ô, irmão, mancada sua, faz um negócio caprichado, coloca na mão de um bom artista, um bom diagramador, um bom capista. Aquele seu sobrinho que mexe com o computador não é capista. Invista num capista, alguém que vai fazer uma capa bonita para o seu livro, para você não correr o risco de ter uma capa feia, brega, ou de colocar na imagem da sua capa uma imagem que você verá depois usada em outros livros, para você ter uma capa exclusiva. Agora, o meu conselho maior seria o seguinte: procura uma editora. Se você tem certeza que o seu livro é bom, submeta-o a uma editora. A ETAD tem um selo editorial. É o selo editorial Edições Bernardo Johnson. Eu te dou todo o incentivo. Você tem um livro pronto? Quer publicar? Manda para cá. Manda para as Edições Bernardo Johnson. O e-mail é publicações arroba... Fala o e-mail, Bruno. O e-mail é publicações arroba ediçõesbj. Bruno está aqui do meu lado, me ajudando na gravação. Publicações arroba ediçõesbj.com.br. Manda para cá. Seu livro é bom? Eu publico. Nós queremos publicar livros bons. Você não precisa gastar seu tempo, sua energia com o processo editorial. Se o material é bom, manda para cá. Nós vamos analisar e se for bom a gente publica. Mas, meu irmão, capricha no livro, capricha na pesquisa, capricha no português, capricha no que você está fazendo. Publicar é necessário, publicar é preciso, mas você precisa se dedicar ao processo editorial. Você pode transformar uma pregação em livro? Pode. Um estudo bíblico em livro? Pode. Agora presta atenção. Uma vez eu estava numa igreja e um irmão que estava pregando falou: olha, eu tenho um estudo bíblico transformado em livro, quem quiser pode comprar.
Aí eu fui lá dar uma olhada, porque de fato o estudo bíblico ministrado tinha sido bom, bem proveitoso. Foi bom mesmo. Mas quando eu peguei o livro, eu não comprei. Que decepção. O que o irmão fez? Ele pegou o esboço do estudo bíblico, que realmente era bom, e imprimiu para vender. Não, irmão, isso aí não é transformar um estudo bíblico em livro. Cadê os comentários? Onde está? Ele estava vendendo só o vale de ossos secos. Onde que estava o nervo que ligava o osso ao seu osso? E a carne que preenchia os nervos, e a pele que cobria a carne, e o fôlego de vida? Não, ele só estava vendendo a ossada. Não, se você vai transformar um estudo bíblico em livro, quer dizer que você tem já o esboço pronto. Ter o esboço de um livro pronto, olha, eu diria a você que é 60% do trabalho já feito. Quer dizer que você já pesquisou, quer dizer que você já leu muito e você já tem aquilo pronto. Agora você vai começar a escrever. E vai escrever muito. E vai escrever demais. Se você contar nas horas do relógio, o tempo que você vai levar escrevendo será maior do que o tempo que você levou para montar o esboço. Mas montar um esboço bem montadinho significa ter caminhado muito, loucamente no processo editorial. Agora você vai escrever, vai anotar, vai fazer as considerações, vai rechear aquilo. É assim, irmãos, que funciona, não é de outro jeito, é dessa forma. Os irmãos estão entendendo? É dessa maneira. Eu queria transformar minha mensagem em pregação. Vou gravar a minha mensagem em livro. Eu vou gravar a mensagem e vou colocar a mensagem no papel. Amém. Mas você vai colocar assim, do jeito como você fala, você vai anotar? Gravou, vai reproduzir palavra por palavra? Você já viu quantas palavras nós jogamos fora quando nós estamos dando aula, lecionando, pregando? Nós somos repetitivos. Nós voltamos um assunto, lembramos de alguma coisa, inserimos um parêntese, às vezes até fora de lugar. Porque na hora da fala, nós estamos sujeitos ao calor daquele momento. Você não pode simplesmente pegar a gravação, transcrever e achar que isso aí é o resultado para um livro para publicar. Irmão, por favor. Depois que você fizer isso, você vai começar a trabalhar aquele texto de tal forma que no final, o seu livro nem vai se parecer com a sua pregação. Cuidado para não fazer um texto preguiçoso. Amém? Bom, com isso nós chegamos ao final dessa aula, uma aula que talvez você demore um pouco a reconhecer como sendo um incentivo à publicação, mas é. O que eu não quero é que você fique enganado, achando que publicar é fácil. O título do capítulo é Publicar é Preciso. Fácil nunca foi, meu irmão. Então dedique-se, estude, escreva. Se você tiver um bom material e você acredita na qualidade desse material, na utilidade, na pertinência dele, mande para nós aqui, nós vamos analisar publicações@ediçõesbj.com.br. Vamos botar o seu livro para a estante. Rico você não vai ficar, mas certamente vai abençoar muitas vidas. Não desvie-se do propósito da escrita. Você tem meu incentivo, mas também tem, como aluno que está acompanhando uma matéria, a real noção do quanto é desafiador esse ministério, embora ele seja necessário. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima lição.